Olá, pessoal. Muitos ficam surpresos quando se é dito por aí que a imprensa é tendenciosa. As pessoas presumem que muitos dos defensores de Bolsonaro, eles dizem que a imprensa é tendenciosa nos últimos 2, 3 anos. Eles acreditam, ou as pessoas se assustam, na verdade, quando imaginam que boa parte, se não a maioria absoluta da imprensa, se tornou tendenciosa nos últimos, sei lá, 4 anos, e até antes dos últimos 4 anos ela era imparcial. Na verdade, eu, desde a minha adolescência, faz 20 anos já, que eu já identificava claramente essa tendenciosidade da imprensa. Na minha adolescência, eu via como eram reportados os conflitos em relação a Israel. Por coincidência, nós estamos, infelizmente, passando por uma situação similar hoje, com a mesma forma de imprensa que era feita naquela época, a mesma forma tendenciosa, a mesma forma, vamos dizer assim, de escândalo, mas sempre em cima das ações de Israel, nunca em cima daquilo que os palestinos, e no caso do Hamas, né, em particular, faz. Então, desde a minha adolescência, eu já via basicamente a imprensa como alguém que já era tendencioso em relação a esse conflito e também em relação aos evangélicos. Eu via sempre que os evangélicos eram retratados como moralistas em excesso, pessoas recatadas, mas que na verdade eram hipócritas, e eu via sempre isso sendo falado de uma maneira direta ou indireta na imprensa, especialmente escrita, né, naquela época. Né, eu não tinha acesso à internet, eu não tinha internet como se tinha hoje, mas os jornais, especialmente o Diário de Pernambuco, que hoje é o mais, digamos assim, esquerdista daqui de Pernambuco, eu já vi isso claramente, sem falar da própria Globo e a forma como ele falava aí, no caso dessas questões em particular, né? Quando ainda existia algum resquício da minha vida vendo o Globo. Então, nunca foi novidade para mim, mas muitas pessoas olham para os últimos 4 anos e dizem: ah, não é possível que a imprensa. Eles se assustam, na verdade. Eles acham que quando os defensores de Bolsonaro estão dizendo que a imprensa não dá para se confiar, eles pensam que está se falando isso agora, vamos dizer agora que começou a falar de Bolsonaro que se diz isso. Na verdade, muitos de fato acordaram agora, mas isso é uma realidade que eu já venho vivendo há muito tempo atrás, como eu disse, mais de 20 anos de fato. E nos últimos 10 anos eu aprendi também que isso acontece nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos eu não sabia, eu imaginava que a imprensa internacional, como um todo, né, ela era imparcial. E eu descobri que realmente ela não é. Ela nunca foi também, no mundo todo, ela também sempre foi muito parcial, ela sempre teve lado, sempre teve uma forma específica, um ponto de vista para falar através da notícia. Mas aí as pessoas perguntam, mas ela era também parcial quando estava falando de Lula? Veja, Lula é um caso de corrupção. Eu acho engraçado que a comparação por si só está estapafúrdia. Eu não estou comparando casos de corrupção, estou comparando a imprensa que muitas vezes ou inventa fake news ou deliberadamente ela manipula a pessoa que está lendo as informações. Vou dar só um exemplo, tem diversos exemplos que a gente pode dar, mas um exemplo recente foi que saiu muito divulgado aí na imprensa, em que um churrasco de Bolsonaro tinha uma carne de R$ 1.800, uma carne de 1 quilo era R$ 1.800. E a forma como muitos jornais dizendo carne do churrasco de Bolsonaro, que é um presidente da República, que tem um cargo executivo, é R$ 1.800. Ou seja, o que eles disseram basicamente foi o seguinte, e qualquer pessoa com um pouco de conhecimento de organização pública presume que Bolsonaro comprou carne de R$ 1.800 em meio a uma pandemia, né? Isso foi alguns dias atrás. E foi pago com dinheiro público. O que eles não dizem, na verdade, que eles não fazem um levantamento ou de propósito ou de fato já conduzindo a interpretação das pessoas, é que a carne foi doada. Tem um site aqui chamado Diário de Goiás, onde ele diz exatamente que a carne foi de um frigorífico e ela foi doada para ele, para Bolsonaro, para esse churrasco. Foi um presente para Bolsonaro. Eles não dizem isso, eles não dão a entender, eles simplesmente falam que teve essa carne e Bolsonaro estava presente e ele mostrou lá o valor da carne. Ou seja, é só isso? Não, tem milhares e milhares de outros exemplos. Estou dando um exemplo em que a imprensa ela decide não fazer o seu papel de imprensa com o claro intuito de manipular a interpretação das pessoas. Então, o que eu vejo muitas vezes é as pessoas dizendo: não é possível que a imprensa, não é possível que todo mundo esteja errado. Na verdade é possível sim, isso na verdade tem acontecido há muito tempo. O problema é que os nossos olhos estavam fechados pela praticamente total ausência de um partido de oposição, de direita no caso, em relação à esquerda que estava no poder. A gente não enxergava isso. Eu falo a gente, não particularmente eu, como eu disse, eu já venho lidando com isso há um bom tempo, mas o Brasil em geral ele não enxergava isso.
Mas foi só chegar um partido realmente de direita no poder que a gente viu o quanto a imprensa era tendenciosa. O caso do PT, o que ela reportava não era tendenciosidade, basicamente era os casos de corrupção que eram tão grandes e tão diversos por todos os lugares que era difícil você não reportar algo que era de fato do interesse do povo. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que não vamos nos deixar impressionar pelo fato de que a imprensa, não só brasileira, como mundial também, ela não só reporta o que ela quer, como ela mostra apenas o que ela quer, e ela, na forma como ela dá a notícia, ela conduz o ouvinte ou o leitor para o lado que ela acha importante, para o lado que ela acha que deve valer a pena. Mas aí vem aquela pergunta, então não dá para confiar na imprensa? Eu acho engraçado, isso é de uma inocência muito grande. Claro que dá. Notícias objetivas, elas são fáceis de ser conferidas, especialmente aquelas que você consegue ver por mais de um órgão um órgão de imprensa, e você consegue verificar facilmente. Você tem, por exemplo, Bolsonaro é eleito presidente. Aí se a Folha ou o Estadão disser Bolsonaro é eleito presidente, não, então não dá para confiar porque a Folha e o Estadão acreditam. Claro que não, isso é uma notícia de domínio público, que você consegue verificar não só de uma fonte, de diversas fontes. Então, isso é uma coisa, mas ao mesmo tempo, quando elas dão notícias que são ou mal levantadas, ou digamos assim, ou ela não faz o trabalho de imprensa completo, ou ela não pergunta aquilo que ela faz, ou ela no título já coloca tipo, sem provas, fulaninho faz alguma coisa, você vê claramente que há uma tendenciosidade. Então, o que deve se acreditar em relação à imprensa? Não acreditar em nenhum? Não é isso que eu estou dizendo. É saber que a imprensa, em geral, ela tem sim uma visão parcial das coisas, ela tem lado, e que ela provavelmente está expondo aquele lado na matéria que ela está dizendo. Cabe a você, leitor, ou a pessoa que, o ouvinte no caso, né? Você realmente interpretar aquilo ali, ler o conteúdo e ver se realmente aquela informação dentro da notícia está a informação, e ver se aquela informação condiz com o que é dito no título ou na forma como ele conduz o texto. E aí busque outros lugares, veja outros lugares e, se possível, muitas vezes deixe de consumir esse tipo de conteúdo, porque às vezes eles, digamos assim, eles soltam tantas notícias de uma vez só que basicamente as pessoas só veem o título. E o título, muitas vezes, ele é, como eu disse no caso desse churrasco de Bolsonaro, que o presidente não pode ganhar um presente de alguém, um admirador dele, então é isso. E claramente eles disseram a ideia de que era uma ação pública, uma ação paga com o dinheiro do contribuinte, né? Então, ele fez até a contraposição, o famoso Marcelo Freixo, que gosta de falar muito, ele disse que, enquanto o brasileiro recebe R$ 600 de auxílio, ele gasta 1.800. Ele não gasta nada, ele ganhou, na verdade, essa pessoa. Mas esse é só um exemplo, tem diversos outros. Não faltam exemplos desse tipo de coisa. O que eu quero dizer em si eu não estou condenando no caso, dizendo que toda a imprensa ela não é confiável. Toda notícia que a Folha e o Estadão dá, não dá para confiar. Dá apenas aquelas que claramente você vê que existe por trás daquela notícia existe uma ideia que está sendo passada. A gente vê claramente agora isso com essa questão da vacina, por exemplo. Na vacina, todas as informações que são dadas são, inicialmente, primeiro ele diz a proporção de brasileiros que são vacinados, para depois ele dizer quantas absolutas foram compradas. E geralmente isso não tem nada a ver, são as pessoas individuais que são vacinadas, e os lotes são feitos assim, de maneira regular, mas você não vacina 10% da população, ninguém vacina 10% de uma população. Você vacina pessoas, e à medida que você vacina as pessoas, vai aumentando esse percentual de vacinas. Então, no caso, é muito complicado você comparar o Brasil, que nunca foi produtor da vacina, dependia de insumos externos, com Índia, China e Estados Unidos, por exemplo, até próprio Israel, que é uma população muito pequena. É difícil você comparar com isso, mas em compensação, e concluindo essa questão da vacina, você veja como é reportada ao mesmo tempo a questão do Covid, quando as mortes muitas, elas eram dadas de forma absoluta, nunca de formas proporcionais, quando se fosse de formas proporcionais, o Brasil também cairia muitos patamares no ranking mundial abaixo daqueles que os países desenvolvidos estão. Então, você vê claramente que quando uma notícia ela favorece, eu mostro daquela que for mais desfavorável ao governo, que eu não gosto. Se ela não fizer, se não for do interesse dele, então ele muda a forma de dar a mesma notícia. Então, esse tipo de informação, você vê claramente que a imprensa acaba tendo um lado. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente lê na imprensa e vamos sim acreditar que há a possibilidade que toda a imprensa não só tem um lado, não só do Brasil, mas no mundo todo tem assim um interesse em manipular, digamos assim, a ideia das pessoas que estão lendo o seu conteúdo. Isso não é impossível, isso vem acontecendo há muito tempo, especialmente no caso de Israel, mas agora muitos brasileiros estão impressionados com a dimensão de quanto isso estava acontecendo, e eles não sabiam que era desse jeito. Mas considerem a possibilidade de que sim, a imprensa é muito parcial. É isso aí.